Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos na nossa aula. Eu, professor Paulo Brito, Ézio, nosso intérprete, para esse bate-papo sobre imagem pessoal, né? A importância de nós cultivarmos uma imagem pessoal positiva, né? Como será que as pessoas, né, percebem a nossa imagem dentro do ambiente escolar, dentro da nossa vida na sociedade, né, dos espaços sociais que você frequenta? Qual é a imagem que nós temos perante a nossa família? Nós vamos discutir a importância de se construir uma imagem pautada na ética, no respeito, né, na ciência, de conhecer a verdade e como que essa imagem contribui para o nosso desenvolvimento social, o nosso desenvolvimento cognitivo, né, a construção, né, o nosso desenvolvimento profissional, né? As empresas, elas olham a imagem pessoal da pessoa. Então vamos discutir esses e outros assuntos. Convido você a vir com a gente e dar uma olhadinha nos nossos objetivos. Olha só, compreender, né, o significado e a importância da imagem pessoal. Essa imagem, né, que nós temos aí uma herança familiar sobre ela, mas que nós vamos construindo a nossa imagem com o passar dos anos, com a nossa vivência, a partir das nossas escolhas e comportamentos, né? E apresentar estratégias para a construção positiva de uma imagem pessoal. Como eu disse a vocês, nós temos sim uma herança sobre essa imagem familiar, mas nós também podemos construir a nossa imagem ao longo do tempo, né? A partir do respeito, a partir dos nossos estudos, né? Sendo uma pessoa correta socialmente, correta na escola, correta nas relações profissionais, e nós vamos ter uma imagem positiva, o que é muito importante, né? Tenho certeza que o teu professor, a tua professora, né, quer ter uma imagem positiva de você enquanto aluno dentro da sua instituição de ensino. Isso é muito importante, né? Relembrando aqui, a gente trabalhou a questão da autoconfiança, a importância, né, de a gente ter uma confiança em nós mesmos, né, que é definida como um sentimento, né, dessa confiança nas habilidades que nós possuímos. Dentro daquela ideia de que todos nós temos habilidades de inteligências múltiplas, nós precisamos acreditar naquilo que a gente se propõe a fazer e fazer sempre da melhor maneira possível, né? Ter um nível de autoconfiança saudável, né, para que não seja aí soberbo, pode ajudá-lo a ter sucesso em sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida de estudante, né? Você deve acreditar naquilo que você se propõe a fazer. Quando você acredita em si mesmo, você vai estar mais disposto, mais preparado a tentar coisas novas, a se desafiar e atingir os seus objetivos, as suas metas, o que é muito importante. Então aqui, relembrando um pouquinho, né? E imagem pessoal, gente, é um assunto mais complexo do que parece, né? Não é só a imagem física, muitas vezes, a maneira como que a gente se apresenta fisicamente. E também essa ideia de apresentar-se adequadamente também não há uma relação com o status social, né? Ninguém precisa ser de um status social elevado para apresentar-se, ter uma imagem social, né? Uma imagem física adequada para o ambiente que nós frequentamos. Então a imagem pessoal é a perspectiva que temos de nós mesmos, mas também, gente, como que as outras pessoas nos enxergam. Então isso é muito importante. Então a imagem pessoal nada mais é do que buscar transmitir as suas qualidades através de elementos mais visuais, da tua roupa, através das suas ações, né? Através das suas atitudes. Isso revela bastante sobre a nossa imagem pessoal, né? Essa construção positiva de uma imagem. Queremos sempre ter uma imagem positiva, né? Esse é o nosso objetivo. Então aqui, ó, imagem pessoal. Desejar ter uma boa imagem pessoal e profissional é algo muito bom. Todos nós desejamos ter essa imagem, né? A pergunta é, o que eu preciso fazer ou quais são os caminhos para que eu desenvolva essa boa imagem pessoal e profissional? Isso vai trazer benefícios, né? Na nossa vida em sociedade, na escola, na nossa vida familiar, né? Quando as pessoas nos têm como exemplo positivo, exemplo a seguir, exemplo a ser feito, né? Com isso é importante saber que essas duas imagens se relacionam, a que a gente tem da gente e que as pessoas têm da gente, né? E uma pode afetar a outra.
Então aqui trago um exemplo, né? Se você for uma pessoa agradável, justa, coerente com a sua família, certamente agirá assim em sua vida profissional, né? Essas imagens que nós temos no ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente escolar, elas são reflexos da nossa postura, elas são reflexo das nossas escolhas, né? De como que a gente quer, né, ser lido pela sociedade, pelos espaços que nós frequentamos. E a ideia sempre é uma imagem positiva de nós mesmos, sermos lembrados positivamente por aquelas pessoas que nós nos relacionamos ao longo da nossa vida escolar, profissional, familiar, do nosso círculo de amigos. Beleza? Então aqui, ó, sem dúvida, um dos principais benefícios, né, de desenvolver e manter uma boa imagem, isso é importante, né, desenvolver e manter a boa imagem, né? Nós temos aí características que nós podemos desenvolver, vamos atingir uma boa imagem, daí a gente precisa manter essa imagem para que ela não seja, né, maculada aí por desvios de conduta ou alguma infração, né? Então, uma boa imagem pessoal é um aumento de oportunidades de trabalho e reconhecimento. A partir do momento que você tem uma boa imagem, uma boa perspectiva dentro do ambiente de trabalho, isso te abre portas, né? Quando você tem uma boa imagem dentro da sua escola, isso te abre portas. Então, veja a importância dessa imagem que nós temos para o nosso crescimento social, profissional, né, nesses aspectos da nossa vida. O mercado procura por profissionais reconhecidos, que agregam a empresa, né, que agregam a marca. Então, eles querem trazer essas pessoas que têm uma boa imagem no mercado, na sociedade, para dentro das empresas. Olha a importância disso, né? Sejam capazes de desempenhar funções diferentes, que sejam bem adaptados e que produzem bons resultados, né? Então, vejam aí que ter uma imagem profissional, a gente vai construindo essa imagem, como eu disse a vocês, alguns aspectos físicos, outro com relação à nossa tomada de decisão, ao nosso comportamento perante a sociedade, mas também características aí da personalidade, como, por exemplo, ser adaptável a um mundo aí que nos coloca tantos desafios, tantas mudanças no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, nós precisamos também, para uma imagem positiva, esse conceito de adaptabilidade para onde a gente for trabalhar, para onde a gente for estudar, né? Quando a gente oferece a nossa imagem para alguém. Então aqui, ó, qual imagem pessoal você transmite na escola? Né? Vamos fazer um exercício. Quando a gente lembra, né, da gente, ou quando assim, como será que as pessoas lembram da gente? Né? Qual é a imagem que nós transmitimos para os nossos professores, para os nossos pedagogos, para a direção, né, para os nossos amigos, quando lembram da gente? Será que nós temos uma imagem positiva? Eu tenho certeza que você tem uma imagem positiva e que você, se não tem uma imagem como gostaria, você está no caminho de construir essa imagem positiva, né? Sempre pautado no respeito, na ética, na responsabilidade, né? Respeitando a hierarquia que a gente tem na sociedade, a ordem. Vejam aí que nós construímos a nossa imagem pessoal de forma positiva e precisamos mantê-la ao longo da nossa vida, né? Qual a percepção, olha aí a pergunta, né, que seus amigos, seus professores têm de você? Devemos construir uma imagem positiva, responsável, de proatividade, até porque seu comportamento diz quem você é, né? E ninguém tem uma imagem positiva com um comportamento, por exemplo, pautado na agressividade, pautado no desrespeito, né? Então são atitudes que nós temos no nosso dia a dia que vai construindo a nossa imagem pessoal de forma positiva, né? Então aqui uma atividade, ó. Um dos aspectos a serem observados na nossa trajetória é a construção de uma imagem social positiva, né? Para você, qual a importância de uma pessoa positiva, de uma imagem pessoal positiva? E a gente responde à atividade juntos.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Um dos aspectos que a gente observa na nossa trajetória é a construção de uma imagem social positiva, né? Para você, qual a importância, né, de uma pessoa positiva, de uma imagem positiva? Uma pergunta aí que permite várias respostas, trago aqui uma possibilidade, né? Uma imagem social positiva é importante nessa construção social e no desenvolvimento dos cidadãos perante a sociedade, para que a gente sempre tenha, né, as nossas decisões, as nossas imagens de uma forma positiva, de uma forma verdadeira, que contribua com o nosso desenvolvimento, com o desenvolvimento das pessoas ao nosso redor, da sociedade como um todo. E um dos aspectos para que a gente tenha uma imagem positiva é a proatividade. Isso é um conceito, né, muito utilizado nas sociedades contemporâneas, muito buscado aí no mercado de trabalho, dentro das escolas, né, dentro do nosso ambiente familiar, que nós sejamos proativos. Mas afinal, o que é ser proativo, né? Então, essa não é uma competência ensinada, né, em cursos e faculdades, mas a gente pode desenvolver a proatividade. A gente pode entender a proatividade quando a gente não espera que peçam o nosso auxílio, não esperam que peçam a nossa ajuda, nós tomamos a iniciativa na resolução dos problemas, na resolução das tarefas, né? Se você está vendo ali algo que precisa ser feito e você tem condições de resolver, de fazer, de colaborar, a gente não precisa esperar, né, que venha, né, alguém falar, olha, você precisa entregar, você pode colaborar. Você tem a sua proatividade, você toma a iniciativa de iniciar, você toma a iniciativa de falar, você toma a iniciativa de resolver. Pode ser uma tarefa simples ali na sua casa, né? Você não precisa esperar a tua mãe, o teu pai, o teu responsável pedir a sua ajuda, né? Então são características que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida. Então aqui, ó, um ponto positivo é que essa habilidade não nasce com o ser humano, né? Nós não nascemos proativos, nós vamos desenvolvendo a proatividade. É claro que a nossa personalidade vai influenciar nisso, mas atitudes positivas podem melhorar nessa qualidade, em ser proativo. Veja a importância da gente tomar a iniciativa, da gente resolver os problemas, sem mesmo ficar sempre esperando que alguém solicite a nossa ajuda, que alguém mostre a nossa demanda. Você pode iniciar as atividades, né, ajudar nas tarefas, sem que haja essa necessidade de pedir sempre a sua ajuda. Então aqui, ó, imagem pessoal, né, a importância da imagem pessoal para o nosso desenvolvimento. A primeira impressão é a chave para criar uma boa imagem pessoal e profissional. Então nós precisamos causar uma boa impressão. Né? Quando você tem, por exemplo, uma entrevista de emprego, você se arruma para ir à entrevista de emprego, você escolhe uma roupa adequada, afinal de contas você precisa causar essa primeira boa impressão e manter essa impressão ao longo aí da sua vida, né? A linguagem corporal é uma valiosa fonte de informação. Isso é muito importante, né? A maneira como a gente se comporta perante os outros, né? Essa postura que nós temos, a linguagem corporal, ela pode mostrar, né, o interesse que nós temos pelo assunto ou não. Então, nós vamos apresentar um trabalho na escola e, de repente, você está ali encostado na parede com aquela cara, né? Então, assim, vamos ter uma imagem positiva, né? Vamos mostrar que nós estamos interessados no assunto. É o momento de apresentar um trabalho, é o momento, né, de fazer a entrevista de emprego, é o momento de uma conversa mais séria. Então, a linguagem corporal, a postura, o tom de voz, o olhar no olho das pessoas quando a gente fala, isso transmite seriedade, né? Isso transmite uma confiança naquilo que nós estamos fazendo. Muito importante essa linguagem corporal. Imagem pode significar a diferença entre ter êxito e ter fracasso, né? A importância aí da gente cuidar da nossa imagem profissional, da nossa imagem pessoal e ser sempre uma imagem positiva. Uma aparência agradável predispõe as pessoas a confiar em você. Então, olha a importância aí da gente, né, se apresentar sempre de uma forma, né, como diz aqui, agradável, essa aparência agradável, esse cuidado que a gente tem que ter com essa imagem que as pessoas, né, que a gente oferece para as pessoas quando elas nos olham, principalmente em um primeiro contato. E aqui uma atividade. A frase a seguir contém erros. Identifique esses erros e reescreva a frase
corretamente. A primeira impressão é a chave para criar uma boa imagem profissional e pessoal. A linguagem corporal não é importante. Então, identifique o erro, reescreva a frase de forma correta e a gente corrige o nosso exercício. Pessoal, tenho certeza que você identificou aqui, né, o erro na nossa frase. Então aqui, ó, a linguagem corporal não é importante? Claro que ela é, né? Uma postura adequada, um tom de voz adequado é muito importante. Então aqui, ó, a primeira impressão é a chave para criar uma boa imagem profissional e pessoal. A linguagem corporal é uma valiosa fonte de informação. Então você aí conseguiu identificar os erros, né? Tenha pontualidade, gente. Isso é, né, importante para que a gente seja pontual com os nossos compromissos, né? Que a gente chegue sempre no horário, se possível, uns minutinhos antes. Isso é uma característica de uma imagem pessoal muito positiva, né? Quando nós marcamos um compromisso, quando a gente, né, tem algo a fazer com outra pessoa, ninguém quer ficar esperando, né? Então vamos ser pontuais e ter essa característica como uma imagem pessoal. Então aqui, ó, sua aparência física. Pessoal, a gente não está falando de beleza, até porque a beleza é um conceito relativo. A gente não está falando dessa beleza, né, que a sociedade às vezes discute. A gente está falando de aparência física, né? A forma como você trata os cabelos, a pele, a unha, os pés, os sapatos, as roupas e os acessórios, né? Veja a importância da gente sempre estar dentro do ambiente escolar, de uniforme, né? O cabelo bem cortado, né? Então, assim, é a imagem pessoal nesse sentido, né? Não é com relação, como a gente já disse, a status social ou a beleza física. É a forma, né, de se apresentar, né, ali bem, né, com o uniforme bem passado, limpo, né, as unhas cortadas. Então isso é uma imagem pessoal muito positiva. Linguagem corporal, que a gente já diz, né? E aqui como se vestir, né? Então é muito, não é essa questão de estar ou não na moda, né, as roupas caras. O que importa é a higiene, é o bom gosto, é estar vestido de forma adequada, né? Você vai para a escola, você tem o seu uniforme escolar, você precisa utilizar o seu uniforme. Então são essas questões quando a gente fala de aparência física, né? Não é aí relacionado à beleza. E aqui, ó, existem áreas importantes que estão relacionadas a uma boa imagem pessoal, né? Capacidade de comunicação, a gente se comunicar bem, se comunicar de forma clara, fazer com que as pessoas nos entendam. Isso é uma característica. Postura adequada, né? O tom da voz, a maneira como você, né, deixa ali, se representa com o seu corpo, cuidados com a aparência, muito importante isso também, criatividade e inovação,
a humildade, né? Saber reconhecer os erros, né? Saber ali aplicar as palavras de ordem, com licença, por favor, né? Me desculpe. Então, essa questão, né, da gente ser humilde, ser aí educado com as pessoas. Competência, trabalho em equipe e planejamento. Então veja aí algumas palavras-chave, né, que nos ajudam a ter uma boa imagem profissional. E aqui uma atividade, ó. Você é exemplo de uma boa imagem pessoal, profissional, dentro da tua escola, né? Por conta desse seu exemplo, você foi convidado para conversar com os alunos do ensino fundamental, 6º, 7º ano, né? E você vai falar para eles como construir uma imagem positiva, né? Quais os conselhos que você vai dar para a turma do Fundamental que vai ouvir a sua experiência de imagem pessoal positiva. E a gente corrige juntos a nossa atividade. Pessoal, vamos aqui, hein? Você tem um desafio, né? Por conta da sua boa imagem dentro do colégio, você foi convidado, né, a conversar com as turmas do ensino fundamental sobre a construção dessa imagem pessoal de forma positiva. Quais os conselhos que você vai dar a esses alunos, né? Então aqui, ó, capacidade de comunicação, você pode falar sobre isso, postura, né, adequada quando a gente vai, né, fazer uma apresentação de trabalhos, vai participar de uma reunião, cuidados com a aparência, criatividade, inovação, humildade, ser pontual, né? Outra característica importante, competência, trabalho em equipe, é uma exigência do mundo de hoje o trabalho em equipe, e também a questão do planejamento, né? Galera, vamos aí para o final do nosso bate-papo. Então aqui, ó, aprendemos como é importante, né, a construção de uma imagem pessoal positiva. Não é uma característica que as pessoas nascem, né? Nós construímos a nossa imagem ao longo da nossa trajetória e a gente precisa manter essa imagem sempre como for positiva, né? Isso é algo possível diante da sociedade. Vocês conseguem, todos nós conseguimos, né? E afinal, qual a imagem que nós temos diante da sociedade, beleza? Galera, muito obrigado pela companhia. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.